Olá, seja muito bem-vindo. Começa essa revista semanal de arte e cultura aqui da Europa. Nós estamos nos estúdios da Deutsche Welle, na Alemanha, e esse é o Camarote 21 de hoje. Nós vamos à Bienal de Arte Urbana de Völklingen, na Alemanha. O minimalismo já era, o maximalismo vem ganhando adeptos na Inglaterra. E espetáculo com o cenário dos Gêmeos conquista o público em Berlim. 100 mil metros quadrados de arte subindo até pelas paredes. É o que se vê na Bienal de Arte Urbana de Völklingen, na Alemanha. E isso num cenário único, a antiga siderúrgica da cidade. O local, declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco em 1994, é hoje um complexo cultural ativo e vibrante. A siderúrgica desativada de Völklingen, na Alemanha, hoje um centro cultural, serve de cenário ideal para mais uma Bienal de Arte Urbana. Só as paredes exteriores exibem obras de mais de 20 artistas. Mambo escolheu esta chaminé. O artista hoje estabelecido vive em Los Angeles e faz street art desde os anos 80, mas já há muito tempo trocou a lata de spray pelo pincel. A adrenalina que eu sentia quando grafitava ilegalmente era viciante. Era realmente como uma droga. Mas hoje em dia eu me sinto mais artista, me concentro no estilo, na expressividade, no meu próprio vocabulário. É um trabalho diferente, é um trabalho de ateliê, mas eu realmente só me sinto artista agora. Então não preciso mais agir clandestinamente. O trio berlinense Mental Gasse espalhou sua obra pelo Parque Industrial. Por tubos e grades, os visitantes se deparam com retratos dos atuais trabalhadores do complexo cultural. Eles foram impressos em grande formato no ateliê dos artistas em Berlim. O Mental Gasse trabalha junto há 20 anos colando imagens pelo mundo, muitas vezes sem permissão. Na Bienal de Arte Urbana, eles foram convidados a brincar com o espaço. Sempre procuramos elementos da arquitetura que sejam tridimensionais ou que tenham ao menos uma certa profundidade, algum desnível, para que não seja apenas um retrato plano. Queremos que a foto seja uma escultura. Um dos retratos é o de Hendrik Kersten. Me fotografaram de todos os lados, de cima, de baixo, tive que fazer várias caretas até eles escolherem a imagem que queriam. E agora, aqui estou. É um tipo de fotografia meio cruel, dá para ver a superfície, a pele, nos mínimos detalhes. Acho que as mulheres são até um pouco mais críticas com isso, mas acho que essa da foto não vai ligar. O francês Mardi Noir também apostou na colagem. Ele forrou o antigo galpão de descanso dos operários com cartazes da Alemanha da década de 70, todos relacionados à segurança no trabalho. Eu pego imagens pequenas e as imprimo com um aparelho de fax para que elas fiquem ainda mais pixeladas. Então pinto uma versão ampliada delas e, por fim, retoco a pintura com cores gritantes. E mais um cenário impressionante. O antigo depósito de minerais exibe cerca de 100 obras de 20 países. Arte de rua que foi parar em telas. Arte urbana é a arte que veio das ruas. No início, esses artistas eram considerados vândalos e muitos acabaram presos. Mas em algum momento houve uma virada, em que essa arte passou do espaço público para superfícies móveis. Esse foi o ponto de partida da nossa Bienal e desde então mostramos essa arte que se abriu e se lançou em um novo caminho. Richtung Museum. Na Bienal de Arte Urbana de Völklingen, é possível redescobrir a trajetória destes artistas que conectam a rua e os museus. Um
Um século depois da Bauhaus, a estética sóbria do menos é mais cede lugar ao mais é mais. O maximalismo parece ser a nova tendência do design. Em Londres, lojas e cafés já aderiram ao novo estilo. O Camarote 21 conversou com designers que defendem o fim do minimalismo. Cores vibrantes, diversas formas e estampas e sempre mais. O lema da Miss Pink é quanto mais, melhor. O apartamento dela em Londres é um exemplo de decoração maximalista. Este é o meu palácio colorido. As cores me deixam feliz. A chave do maximalismo é a mistura, mesclar cores, modelos e reunir diversos objetos. Ali em cima tem garrafas e não só uma ou duas, são 22 no total. Você não tem que se inibir, tem que ir ao extremo. No apartamento dela se encontram objetos de todos os tipos e cada um tem um significado especial. Miss Pink publica suas ideias nas redes sociais, o que ajudou a espalhar essa tendência na decoração britânica. Para a especialista em design Emily Hanson, um espaço nunca está cheio o suficiente. Ela até escreveu um livro sobre o maximalismo. Eu notei uma mudança do neutro, da sobriedade, do estilo escandinavo para algo mais colorido, com mais estampas e mais chamativo. Acho que o maximalismo tem a ver com quebrar as regras. Não acho que seja uma questão de bom ou mau gosto, e sim de gosto próprio. Cada vez mais lojas de decoração em Londres seguem a tendência do quanto mais, melhor, e têm objetos de várias partes do mundo à disposição. Em busca das raízes do maximalismo, Emily foi até a loja de Abigail Ahern, uma das pioneiras neste estilo de design de interiores. Ela não se importa de parecer brega para alguns. Está valendo qualquer coisa que faça seu coração disparar, você cria um espaço feliz. Eu gosto quando as pessoas entram aqui e imediatamente sorriem. Isso me deixa feliz porque eleva o espírito. Os decoradores de interiores devem fazer você se sentir feliz em um lugar do qual você nunca vai querer sair. Abigail vive em uma casa do século XIX que se destaca pela paleta de cores escuras, acessórios extravagantes e uma mistura de materiais. O maximalismo quebra todas as regras comuns de design, e ela sabe exatamente como o design de interiores pode influenciar os sentidos. Quando a casa não tem muita coisa, a pessoa entra, acha lindo, mas aí já viu tudo. Aqui ela não para de olhar, observa tudo por todos os lados, é realmente envolvente e emocionante. Por isso sou obcecada por todo esse maximalismo. Para mim, mais é mais, mesmo que seja difícil encontrar a medida certa, porque existe uma linha muito tênue entre ela e o exagero. A casa de Abigail pode parecer um pouco desajeitada, mas há todo um sistema por trás do caos. As minhas regras são: não use 3 ou 4 cores em uma sala, porque senão fica esquizofrênico demais para o cérebro. Iluminação é fundamental. Textura e padrão são para mim um pouco como tempero. E a coisa mais importante para mim e que mais assusta as pessoas é jogar com os tamanhos. Por exemplo, objetos grandes em salas com pé direito baixo criam uma atmosfera mágica. Será que esse estilo é passageiro ou deve virar uma alternativa ao design sóbrio que moldou as últimas décadas? Eu acho que não é só uma tendência, é um estilo complicado, as pessoas têm medo, mas sinto que está ganhando adeptos. Eu não acho que você possa se sentir completamente feliz tendo apenas uma mesa, algumas cadeiras ao redor e um monte de parede branca. Seria incrível se o estilo Bauhaus fosse deixado para trás, assim como o minimalismo escandinavo. E que o maximalismo pudesse permanecer por mais 100 anos. Acho que se todos nós abraçássemos essa ideia do mais é mais, viveríamos em um lugar mais feliz. Como sempre, gosto não se discute, mas não se pode negar que o maximalismo é um estilo de muita expressão e criatividade.
Fazer arte no sentido mais ingênuo da palavra. O norueguês Jan Eriksen transformou o ócio em hit. Ele faz sucesso na internet estourando balões com engenhocas projetadas por ele mesmo. That was a good explosion, lots of confetti. Esse é Jan Håkon Eriksen, da Noruega, artista plástico e, como ele mesmo define, destruidor de balões. Neste ateliê em Oslo, Jan grava vídeos diários, nos quais estoura bexigas com engenhocas criadas por ele mesmo. Uma façanha muitas vezes rápida e indolor, mas outras vezes bem mais complicada do que se imagina. É tudo uma brincadeira, na verdade. Comecei a fazer por diversão. Então as pessoas foram dando um retorno positivo e resolvi continuar. E hoje essa é praticamente a única coisa que eu faço. Os vídeos destruidores de Jan caíram no gosto internacional. O artista tem centenas de milhares de seguidores nas redes. E ele não se limita a estourar balões. Em 2018, ficou conhecido por uma série de vídeos em que aparecia quebrando espaguete com a cabeça. Algumas vezes, os vídeos são apenas uma válvula de escape para o estresse. Ou uma desculpa para não ir à academia. Eu não tenho uma mensagem central que eu queira passar. Eu acho que a arte deve falar por si só. Ela não precisa de uma mensagem pontual. Eu realmente detesto arte desse tipo, explícita. Tipo arte de rua, entre outras, que dizem isso é isso. Para mim é a pior coisa que tem, não suporto. Embora as engenhocas sejam analógicas, a arte de Jan é propositadamente digital. Enquanto muitos artistas usam as redes sociais para atrair a atenção de galerias, Jan faz do espaço virtual o próprio museu. Caso contrário, é muito frustrante. Você cria algo, se candidata a uma sala de exposição e tem que esperar meses, às vezes até anos, para saber se deu certo. É muita perda de tempo. As ideias para os vídeos surgem de forma quase aleatória, e a grande diversão está em tentar realizá-las, gravando tudo com o celular. A obra final vai para a internet, e o look caseiro parece chamar a atenção entre os tantos filtros das redes. Esse é o mais engraçado de tudo. Alguns posts meus recebem muito mais curtidas do que outros superproduzidos, e tudo que eu faço é estourar bexigas. Isso irrita algumas pessoas que investiram anos de trabalho, mas embora pareça fácil, também é algo que eu pratico todos os dias. E o retorno é imediato. Curtidas e comentários confirmam que a arte de Jan é realmente destruidora. Camarote 21 vai a um rápido intervalo, não saia daí. Camarote 21 de volta, hoje com um bloco especial sobre Brasil, especificamente sobre artistas brasileiras e brasileiros que vêm fazendo sucesso aqui pela Europa, inclusive ganhando prêmios. Os protagonistas delas são aqueles que muitas vezes se tornam invisíveis de tão comuns. No caso de Jaque Lerner, objetos do cotidiano. Por volta de 85, essa série de objetos se impôs, como a sacola plástica, os cartões de visita, o dinheiro. Eles se impuseram como materiais, não que qualquer coisa sirva. Eu não decido que agora um copo pode se transformar num objeto possível e passível
precisa se transformar numa escultura ou um objeto de instalação. Já Ana Monte dá visibilidade aos sons. Quando eu falo que eu sou sonoplasta ou que eu faço som para filme, que o pessoal acha realmente que eu faço música. E eu tento explicar que eu faço exatamente tudo menos a música. Então, para mim, o interessante é como é que você conta uma história usando sons que não são música. Sempre tento ter o meu gravador pequeno, né, gravador de mão comigo, especialmente quando eu viajo. Eu fui para a Indonésia de férias e deixei minha amiga frustrada porque eu ficava gravando som o tempo todo. Eram sons tão diferentes. Eu fui para Havaí, tinha um sapo que fazia um som à noite, né, do lado do hotel, que eu achei que tinha que gravar, que eu queria usar isso em algum filme. Seja colecionando sons ou objetos, essas duas brasileiras têm agora na coleção pessoal algo em comum. Em 2019, Jaque Lerner e Ana Monte foram premiadas por instituições culturais alemãs. Ana Monte é formada em produção musical e desde 2012 mora na Alemanha, onde cursou som para filme e design de som na Filmakademie de Baden-Württemberg, uma das melhores do país na área de cinema. Quando você tem uma cena de filme, vários sons acontecem além do diálogo, né? Você tem o som de fundo, você tem talvez um carro que passa no meio da cena, você tem talvez um cachorro que começa a latir, e esse tipo de som a gente reconstrói no estúdio. Já virou clichê, uma frase do diretor George Lucas, né, que sound is half of the experience. O som é metade da experiência. Veja só a diferença. Depois de vários trabalhos freelance em filmes e documentários, em 2016, Ana optou por outro caminho. Nós nos especializamos em som 3D, som imersivo. É um formato que requer muita técnica, requer muita experiência com som, e por isso que eu me juntei com o Daniel, meu sócio. Eu crio o som como sound designer e ele implementa isso nos diferentes aparelhos, porque cada aparelho hoje em dia tem um formato diferente dentro desse som 3D. É uma técnica que você coloca o espectador dentro da história, então a história não está mais passando ali na frente, agora eu estou dentro da história, e esse formato é muito importante para a realidade virtual. Este ano, Ana Monte recebeu o prêmio Helene Rest, concedido a cada 2 anos desde 2010 a mulheres que se destacam na cena artística e cultural da região metropolitana do Rheno-Neckar, oeste da Alemanha. Foi realmente uma honra ganhar esse prêmio, porque não só como estrangeira, mas também como pessoa do departamento de som, porque normalmente quando tem prêmios para mulheres na área de mídia, então normalmente é diretor, produtor, roteirista, ou no máximo é pessoa de câmera, né, ou director of photography. Então para mim é realmente uma honra poder representar não só o som, como também o Brasil. Quem também representou o Brasil na Alemanha foi Jaque Lerner. A artista plástica que mora em São Paulo trabalha principalmente com arte conceitual. Há mais de 30 anos, ela se dedica a ressignificar objetos do cotidiano, muitos ligados à sociedade de consumo. Nós somos esse rabo de história que quer tudo e que, ao mesmo tempo, acha que menos é mais, mas que continua consumindo cada vez mais, com culpa, mas sempre mais, e descartando tudo, achando que está conseguindo substituir esse descarte por coisas mais duradouras, mas super iludido, cada vez mais consumista, assim. No Museu Ludwig, na cidade de Colônia, Jaque Lerner está em exposição com 4 instalações artísticas.
Entre elas, Museum Bags, uma coleção de sacolas de museus e galerias de arte reunidas ao longo de mais de 3 décadas. O trabalho de Jacques Lerner é consagrado no Brasil e no exterior, porém, nem sempre é compreendido. Fui processada no Brasil por um deputado de extrema-direita por apologia ao crime, porque eu estava fazendo trabalhos com cinzeiros de avião e cobertores. Ganhei o processo na primeira instância no Brasil, aí ele fez um novo processo numa instância internacional, porque o voo se dá no ar, no céu. Ganhei mais uma vez. Jacques acredita, porém, ser necessário um distanciamento entre arte e política. Eu sinto e percebo que a arte é usada com uma função que não cabe a ela. Ativismo, política são questões que devem ser entendidas a fundo para que possam ser desdobradas e tenham realmente consequências sobre as suas questões e necessidades. E usar a arte para esse fim é quase que uma violência e realmente diminui a potência da arte. Eu acho que o artista ele tem momentos de grande projeção, outros momentos de fundo de poço, e é um percurso super solitário. Mas eu acho que, independente de todas as dificuldades, nós somos abençoados por sermos livres. Por sua trajetória na arte, Jacques Lerner foi laureada com o prêmio Wolfgang Hahn, que há 25 anos homenageia artistas contemporâneos de destaque internacional, mas ainda pouco conhecidos na Alemanha. Ela é a primeira artista sul-americana a entrar para a lista de premiados. A exposição de Jacques Lerner fica em cartaz até julho. Já a instalação Museum Bags foi adquirida pelo local e agora faz parte do acervo do Museu Ludwig, em Colônia. Flying Pictures é o nome de um espetáculo que leva breakdance para dentro do museu. Uma parceria do grupo berlinense Flying Steps com o duo brasileiro Os Gêmeos. Em cartaz na capital alemã, o espetáculo tem DNA brasileiro na cenografia e no elenco. Um espetáculo de arte urbana inspirado por uma obra clássica no Museu de Arte Contemporânea. É o Flying Pictures, ou Pinturas Voadoras, resultado da parceria entre o grupo berlinense Flying Steps, de dança urbana, e a dupla de artistas de São Paulo, Os Gêmeos. Para criar o espetáculo, o diretor foi buscar inspiração na obra Quadros de uma Exposição, composta no século XIX pelo compositor russo Modest Mussorgsky, que transformou em música 10 pinturas de Victor Hartmann. Vartan Bacil conta como surgiu a ideia da parceria com os Gêmeos. Somos dançarinos urbanos e pensamos naturalmente em gente da cena do grafite, da arte de rua, da cena contemporânea. Claro que os Gêmeos também são bem conhecidos na Alemanha. E a gente pensou, o que eles contam com seus quadros, com seu trabalho, tem muita história quando a gente olha. A gente percebe que é muito profundo e eles conseguem fazer muitos quadros legais, instalações, objetos. E isso é algo que a gente gosta de ver. A gente começa a sonhar quando olha para esses quadros. A gente já conhecia eles, a gente sabe que eles têm um trabalho de muitos anos e sério, são caras dedicados e que conhecem a fundo assim, a cultura hip-hop, b-boy, b-girl. E acho que quando a gente soube que era com eles, a gente ficou feliz de saber que teria essa possibilidade de fazer um projeto com dança, música e arte, tudo junto. E faz parte do nosso universo, né? Quando a gente soube que era dentro do museu, do Hamburg Bahnhof, para nós foi super gratificante, né? E fácil de aceitar um convite desse também, né? A trilha sonora é assinada pela dupla Vivan e Ketan Bhatt, que revisitou a obra de Mussorgsky.
No centro de um palco vazado, 8 dançarinos se revezam. Entre eles, Matheus Melo, um brasileiro de Fortaleza, mais conhecido como B-Boy Bart. Eu estava trabalhando já aqui na Alemanha, mais Magdeburg, e eles me encontraram por vídeo e devido ao trabalho ser dos Gêmeos e Flying Steps, aí queriam um brasileiro, né? Então eu estava aqui já próximo, eles gostaram do que eu faço e a gente se encontrou e estamos se dando muito bem. Nascida no Cazaquistão, essa bailarina é uma das 2 únicas mulheres do grupo. Sempre gostei muito de trabalhar com os meninos, porque eles estão sempre treinando. Então você fica motivada também para treinar ainda mais. Eles te empurram para frente e têm sempre prazer em te ajudar. Gosto muito de treinar com os meninos. Instalado numa antiga estação de trens de Berlim, o Museu de Arte Contemporânea se transforma no cenário ideal para o espetáculo. Ao fundo, um boneco gigante, marca inconfundível dos Gêmeos, que também trouxeram pinturas e instalações interativas que podem ser vistas ainda por visitantes do museu. Do lado de fora, uma caixinha de música, onde um dançarino de break gira ao ritmo de batidas eletrônicas. A base do trabalho dos Gêmeos é o grafite, mas há muito já ultrapassou as ruas. Eles têm na bagagem exposições em museus e galerias mundo afora e deixaram a sua marca em mais de 70 países. A relação com a Alemanha, onde seu trabalho está presente em mais de 20 cidades, começou 20 anos atrás, num festival em Munique. De Munique a gente viajou bastante dentro da Alemanha. Foi a primeira impressão que a gente teve desse universo de grafite da Alemanha foi em Munique. De lá a gente foi para vários outros estados dentro da Alemanha. Mas foi uma porta que abriu essa época. E até mesmo tem essa ligação com o pessoal do Flying Steps, que eu me lembro daquela época de ver o trabalho deles. Em Berlim, a dupla pintou um famoso painel no bairro de Kreuzberg, em meados da década passada. Tinha poucos murais nessa época, a gente fez essa lateral de prédio. É um projeto que a gente tem já antes disso, que começou nos anos 2000, por aí, de fazer os gigantes, a gente chama de gigantes, que é utilizar a lateral do prédio, deixar ela com a cor original do prédio e fazer só o personagem, gigante do tamanho do prédio. Esse foi o Camarote 21 de hoje. Muito obrigada pela companhia. Para rever algum vídeo de hoje ou de outros programas, não deixe de conferir a nossa playlist no YouTube da DW Brasil. Camarote 21 volta na semana que vem. Um abraço e até lá!